Olá pessoal, aqui é Beto Caseta, o seu planejador financeiro, e mais uma Masterclass Jornada Financeira, certo? Então vamos lá com mais dicas, estratégias para a gente organizar e pensar melhor as nossas finanças, certo? O assunto de hoje é um assunto aí que está em pauta cada vez mais, né? A preocupação dos brasileiros é muito grande com esse tema, que é a questão da aposentadoria, certo? Como que eu vou fazer para viver, para ter uma vida boa, uma boa qualidade de vida lá na frente, quando eu não tiver mais condições, talvez, de trabalhar e de ter uma renda diretamente do meu esforço, tá? Então, Masterclass de hoje, como ter uma boa aposentadoria sem depender do governo. Bacana? Então vamos junto com esse vídeo, essa aula onde eu vou usar o bloco de notas. Então vamos falar primeiramente de como funciona, o que é uma previdência, certo? Vamos lá. O que é a previdência, como funciona a previdência social, a necessidade de você construir a sua própria previdência, certo? Vou falar de algumas fontes de renda para a sua previdência, dar sugestões, e por último vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre a previdência privada, né, os planos de previdência que também estão vindo com tudo aí. Tá legal? Então, vamos começar aqui falando de, afinal, o que é previdência, né? Então, a previdência nada mais é do que você trabalhar com a prevenção. Nós sabemos que nós temos um ciclo de vida onde, naturalmente, nós vamos envelhecer e assim vamos perder a nossa capacidade de trabalho. Claro que antigamente, né, no outro sistema de trabalho era um pouco diferente, a gente dependia muito mais da nossa capacidade de esforço, de trabalho, né? Então, a gente tinha um trabalho muito mais manual, que exigia mais a parte física, certo? E essas aptidões vão naturalmente, com o passar do tempo, ainda mais se eu não tomar os cuidados corretos com a saúde, né, eu vou tendo cada vez mais dificuldades em realizar esforços físicos, tá? Pelo contrário, o esforço mental, ele tem mais durabilidade do que o esforço físico. Então, é natural que você veja pessoas aí que vão até ao seu último instante de vida com uma boa capacidade cerebral, uma boa capacidade de pensamento, principalmente se elas exercitaram isso ao longo de sua vida, tá? Então, antes de mais nada, a gente tem que perceber que existe uma tendência do trabalho ser cada vez menos físico, vamos dizer assim, e cada vez mais mental. Isso é uma tendência muito, muito clara. Então, por isso que eu não vejo com tanta preocupação assim a questão de ter que trabalhar até uma idade mais avançada, certo? Até porque a gente vai buscar ao longo da evolução da humanidade técnicas e maneiras da gente trabalhar menos e ter a mesma produtividade, certo? Então, por exemplo, posso citar inúmeros exemplos aqui de executivos, de empresários, de escritores, de pessoas que, claro, não têm aquela mesma capacidade física, mas que estão aí talvez no auge da sua capacidade mental de trabalho, de geração de renda, pessoas com 80, 70 anos, certo? Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente não enxerga como um trabalho, sim como um prazer e que me gera renda. Esse é o caminho que nós deveríamos traçar, certo? Seria o mundo ideal, ok? Bom, mas, de maneira geral, a previdência, ela é uma fonte de renda, tá? Ou é um momento onde você vai ter que ter uma fonte de renda para quando você tiver a sua capacidade de trabalho / esforço prejudicada, certo? Então, em vez de trabalhar 8 horas, que nem é o normal de trabalhar hoje, eu posso migrar para um sistema onde eu trabalho 2 horas por dia, 4, 3 horas por dia,
apenas para complementar a renda, talvez, ou por diversão mesmo, por prazer, e vou ter outras fontes que vão me sustentar, manter o meu padrão de vida, tá? Então, a previdência, na verdade, uma coisa que eu enxergo aqui cultural, principalmente no Brasil, é que a aposentadoria é algo que acontece de uma maneira imediata, né? Então, o ideal é que a previdência ou a aposentadoria, enfim, seja uma transição, que demore de pelo menos 5 anos, 10 anos para acontecer. Então você vai se preparando aos poucos. Claro que você, o que a gente quer trabalhar aqui, que você comece a pensar nisso já o quanto antes. Quanto antes você pensar, mais fácil vai ser, tá? Então é uma transição e não algo imediato. Então coloquei ali, ou deveria ser, né? Deveria ser uma transição e não algo que, não, então no dia 22 de agosto de 2039, aí eu paro de trabalhar e estou aposentado. Esse não é o modelo do ponto de vista financeiro ideal, tá? Até do ponto de vista psicológico, né, de preparação. Então, eu acho que isso é algo cultural, que infelizmente o pessoal ainda está acostumado com isso, mas tende a mudar conforme a gente vai se educando financeiramente, tá? Bom, segundo ponto como então funciona a Previdência Social? Pois hoje ela é de fato a maior fonte aí de sustento na aposentadoria para a maioria dos brasileiros, tá? E é algo que a gente sempre, quando fala aposentadoria, já vem na cabeça o INSS, tá? Hoje já está mudando isso, mas é algo muito forte, muito presente ainda. Então vou explicar um pouco como funciona a Previdência, tá? Então, a Previdência Social é um sistema previdenciário. O que é isso? Pessoas que contribuem do seu bolso, certo? Para bancar outras pessoas que já estão aposentadas ou em outras situações que a gente vai ver para frente, tá? Esse sistema previdenciário, no caso social, é um sistema de repartição simples, tá? Ou seja, todo o dinheiro que é arrecadado vai para o mesmo lugar, para o mesmo caixa, vamos dizer assim, e desse caixa que saem os pagamentos, tá? Então hoje eu tenho, sei lá, 5 pessoas trabalhando, as 5 pessoas contribuem lá com um valor por mês, e esse valor, vamos dizer, cada uma contribuiu com R$200 por mês. Então 200 vezes 5, R$1.000. Esses R$1.000 vão ser usados para pagar um aposentado que ganha R$1.000, por exemplo, tá? Então, um sistema de repartição simples. E já vou explicar um pouquinho mais do financiamento, tá? Mas é importante a gente entender que a Previdência Social não é um plano de aposentadoria. Não é. Tá? Porque um plano de aposentadoria, ele é para aposentadoria. E a gente percebe que o INSS, ou melhor, a Previdência Social, não trabalha só com aposentadoria, trabalha com outras coberturas. E por isso que eu digo que é equivalente, na verdade, a um seguro de vida resgatável, ou melhor, um seguro de vida com cobertura. Deixa eu passar para... Deixa eu ver se não estou na frente, não. Com cobertura de sobrevivência. Então eu quero que você pergunte... pode pesquisar um pouquinho... sobre o que é esse produto que é vendido. Ele pode ser vendido separadamente, né, nas instituições financeiras. Ele é como se fosse um plano de previdência privada, tá? Mas a gente costuma chamar o nome técnico, é um seguro de vida com cobertura de sobrevivência. O que é isso? Você vai pagando um valor, né, durante a sua vida, durante um certo espaço de tempo, certo? E se você sobreviver até os 65 anos, você recebe a cobertura de sobrevivência, você recebe o valor por ter vivido até esta data aí, tá? Na prática, é como se fosse um plano de previdência, mas aí nós vamos ver que tem algumas características que enquadram mais em seguro de vida. Bom, voltando um pouquinho na questão do financiamento, tá? Então já dei um exemplo bem prático, né? As pessoas trabalham, as pessoas que estão na ativa trabalham, recolhem um valor por mês para o INSS,
E esse valor é repassado, então, para as pessoas que estão aposentadas ou com algum auxílio, algum benefício, certo? O que acontece hoje, é claro, que esse valor que as pessoas arrecadam não é suficiente. Então, o governo tem que ir lá e entrar com uma parte, e essa parte cada vez estava sendo maior, né, de modo que ia ficar matematicamente sustentável, e por isso que foi feito recentemente a reforma da Previdência, né? Existem, pesquisei, não vou entrar fundo na reforma aqui, tá? Pesquisei, assim, confesso que superficialmente, algumas situações, há argumentos contrários, que tem até um certo embasamento, né? Mas, pelo que eu analisei, o sistema todo, ele é problemático, tá? Então, não teria muita saída, né? Sem entrar em detalhes, assim, né, tudo mais, mas é um sistema que realmente ele precisa de pessoas ativas bancando pessoas inativas, e o governo esse valor não era suficiente, o governo tem que fazer um aporte e tal. Isso é uma trajetória que não se sustenta, ok? Bom, então por que eu digo que a aposentadoria, a previdência social, não é um plano de aposentadoria e é sim algo como um seguro de vida com cobertura de sobrevivência? Por quê? Até você se aposentar, se você chegar até esse ponto, você vai ter outras coberturas que você vai poder usufruir e está pagando por isso, tá? Então, por exemplo, claro, coberturas que nós temos aqui: a aposentadoria, que mais ou menos chegou na idade X, contribuiu com Y, recebe Z, tá? Mais ou menos é esse sistema bem prático, tá? Só que o grande problema disso aqui é que... Tô na frente... Não. Deixa eu mudar mais pra cima aqui. Você não tem poder de decisão. É um sistema que é todo automatizado, automático. Não existe eu escolher, agora eu quero contribuir, agora eu não quero. Agora eu quero reduzir minha contribuição. Não, agora eu quero aumentar a contribuição. Eu quero me aposentar antes. Não consigo. De fato, você consegue postergar, isso sim. Então, se você chegou na idade de aposentadoria, digamos lá, chegou a 65 anos, tá? E você não quiser se aposentar, você tem esse direito. Tá fazendo? Não, eu quero continuar contribuindo e quero me aposentar mais para frente, e o fator previdenciário, que é um cálculo lá que se faz, quanto mais você contribuir, mais você ganha. Então, daqui a pouco, o ideal seria você chegar nessa fase do INSS lá na frente. Cara, se você consegue continuar trabalhando tranquilamente, sem estresse, com a sua saúde em dia, não tem pressa para pegar esse dinheiro, daqui a pouco é interessante até continuar contribuindo, né? Mas esse cálculo é um pouco complexo de fazer, né? Não sou especialista nesse tipo de cálculo, então não vou entrar tão a fundo aqui. Se vale a pena sacar de logo o dinheiro, já aplicar ele, ou seguir pagando, isso aí é um cálculo que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas você tem essa opção, é bom saber que existe, tá? O que mais temos aqui? Nós temos também, aqui começam as características de seguro. Então tem uma pensão por morte, tá? Se eu contribuo com a INSS todo mês, se eu faltar, se eu falecer, a minha família recebe um valor de um salário, daí tem as regras lá, até tantos anos, ou vitalício, e por aí vai, tá? Então não é só aposentadoria, tem outros benefícios junto. Pensão por invalidez, tá? A mesma coisa, eu tive um acidente grave de trabalho, não posso mais trabalhar, o INSS paga para mim uma pensão por mês com base, né, no que eu contribuí, nas minhas contribuições, então eu tenho essa cobertura também, tá? Outras coberturas que são temporárias daí, auxílio acidente e auxílio doença. Então olha que legal. O pessoal reclama, né, que paga INSS, paga INSS. Eu era um que reclamava bastante, né, putz, todo mês vem esse desconto aqui no meu salário e tal, é ruim, porque você está pagando aquilo, enfim. Mas, cara, você tem uma contrapartida interessante, tá?
Então você tem, além da questão de lá na frente poder se aposentar, você tem essas pensões que são permanentes e os auxílios. Então, cara, se acontecer de eu ficar afastado do trabalho um tempo, eu vou ter uma renda para me manter, certo? Então ele é quase que um seguro obrigatório. Acho que o INSS se enquadra mais nesse quesito, né? Sendo um seguro que você obrigatoriamente paga e é que as pessoas também pagam para ti, porque é um regime de repartição simples, tá? Então, a gente tem que desmistificar um pouco essa ideia que o INSS é uma coisa pesada, que debita todo mês do salário, que o governo só rouba, que não sei o que. Isso aí é senso comum. A gente tem que parar e analisar o que é o produto INSS, tá? Então, você tem auxílios. Se é caro ou barato, a gente pode discutir, tá? Eu, particularmente, eu ainda acho que é barato, que a gente paga pouco pelos benefícios que a gente tem, ou a gente paga justo, acho que é justo, não é nem a mais nem a menos, né? Então a gente tem que começar a desmistificar algumas coisas aí em relação ao INSS, tá? Até porque não pode escolher. Se eu sou um beneficiário do INSS, todo mundo pode vir a ser, não é só quem está aposentado. O que eu estou falando aqui, eu tenho um auxílio acidente, eu tenho um auxílio doença, eu tenho uma cobertura. Então, eu posso ser amanhã, tomara que não, mas posso ser amanhã um beneficiário do INSS. E aí o governo vai estar pagando para mim. E outras pessoas vão estar pagando para mim. Então é um sistema solidário, tá? E isso tem o seu valor. A gente não está pagando por algo que não está recebendo, certo? Outros exemplos, salário maternidade e salário de desemprego, tá? Então olha que interessante. Fiquei desempregado, vou ficar um tempo sem renda, o INSS, né, a Previdência Social vai me pagar um valor aí enquanto eu procuro um outro emprego, certo? Então assim, de maneira geral, tem coberturas bem interessantes no INSS. Se a gente fizer uma conta, que nem eu já fiz algumas vezes, esse valor até que é razoável, não é nada muito injusto, ok? Então, só para a gente entender como é que funciona, o que realmente é, né? E aí até você já pode começar a discutir no churrasco, na sua família. O pessoal falar, né? A gente paga para bancar o aposentado, que não sei o quê, blá, blá, blá. Então, não, você paga porque você também pode usar a qualquer momento. Tanto você como a sua família. Você tem uma proteção, você tem outros benefícios que não é só lá na frente. Ok? Então, tranquilo. Mas, vou falar então em relação à aposentadoria, né, a sua previdência, por que é necessário você começar o quanto antes a pensar, a construir a sua própria previdência. Então vou citar três casos aqui, tá? Primeiramente, como a gente já comentei, o INSS ele tem sim suas vantagens, mas para termos de aposentadoria é muito insuficiente, tá? É muito pouco e é um sistema que ele cada vez mais vai sofrer problemas, vai ter problemas. Porque a lógica, lembra que a gente falou? É 5 pessoas para sustentar uma. Tranquilo aqui? Então, paguei 200, paguei 200, paguei 200, paguei 200, paguei 200, sobrou, paguei 1.000. Vai para o caixa do governo, esses 1.000, paga esse cara aqui. Não, beleza. Se fosse aí o resto da vida, vai embora tranquilamente, tá? Mas, a tendência é que esses 5 caras que sustentam um, virem 4, depois virem 3, depois virem 2. E aí 2 eu vou ter que cobrar de cada um desses aqui R$500 em vez de 200 para bancar esse cara aqui. Será que isso se sustenta futuramente? Então, isso é algo de se analisar. Então, é um sistema que estruturalmente ele tem problemas, tá? E claro que com o passar do tempo, outras reformas terão que acontecer para tornar esse sistema viável, para que as pessoas continuem pelo menos recebendo a sua aposentadoria, tá? É claro que já aconteceu em outros países, né, na Grécia, na crise lá e tal, mas foi uma situação extrema, né, de pessoas que acabaram não recebendo essa aposentadoria, já estavam aposentadas e não estavam recebendo. Mas eu acho que é um pouco de alarmismo falar assim que futuramente
o governo não vai ter dinheiro para pagar, não sei o quê, porque se faz mudanças, se dá um jeito. Né? No Brasil, se tem uma qualidade que o Brasil tem, é que no fim das contas ela parece que vai dar tudo errado, vai quebrar, mas se dá um jeitinho lá, o brasileiro é criativo, consegue ajeitar, reforma, passa no Congresso, faz alguma situação lá e consegue ajeitar. Tá? Mas cada vez mais o sistema vai ficar muito apertado. Então você vai contribuir bastante, cada vez mais, e não vai receber tanto. Ok? Só para citar um exemplo, que agora me veio na cabeça. A gente tem uma modalidade por exemplo, a pessoa é autônoma, né? Ela presta serviço. E ela não quer um emprego, né? Ou então ela consegue trabalhar sem ser num regime de emprego, que é um pouco mais difícil, né, de conseguir um emprego. É mais fácil você conseguir um trabalho e conseguir um emprego. Então a pessoa lá presta serviço. O que ela faz hoje? Ela abre uma MEI. Uma MEI é um CNPJ muito simplificado, que você faz em 5 minutos na internet. Tá? Eu já tive uma MEI, agora não tem mais. É muito fácil mesmo. E aí o que acontece? Você recolhe um valor ridiculamente barato por mês, 52, se eu não me engano, e lá nesse 52 já está o teu INSS. Então pensa, se cada vez mais as pessoas, em vez de terem emprego lá com carteira assinada, onde você recolhe lá de 7,5, agora vai mudar, né? Vai de 7,5, então vou colocar aqui, ó, as alíquotas novas. Deixa eu pegar uma cola aqui. De 7,5% baixou o mínimo, mas aumentou o máximo. 14%. Tá? Antes era 9 a 11, se eu não estou enganado. E agora vai reduzir um pouco a faixa menor e aumentar a maior. Então, de 7,5% a 14% as alíquotas novas do INSS. Tá? Bom, o que mais que eu enxergo aqui é a questão das despesas crescentes. Então, a tendência é, conforme a gente vai ficando mais velho, com o passar do tempo, as nossas despesas vão aumentando, especialmente a questão da saúde. Né? Então, o plano de saúde hoje, se para uma pessoa jovem custa R$300, uma pessoa mais idosa custa, sei lá, R$1.000, R$1.200, R$1.500, depende da região, do plano, é óbvio. Né? Mesmo que você não tenha plano, as despesas médicas vão crescer, isso aí é um fato, né? Só fazer um parênteses aqui. Vamos puxar para investimentos um pouco. Então, tem uma das minhas empresas que eu invisto lá, é a Fleury. A Fleury, ela faz exames clínicos, exames médicos, tudo mais. E antes de investir, eu sempre gosto de dar uma olhada no relatório da empresa e tal. E lá tinha todo um estudo de como as despesas médicas pessoais vão aumentar e o SUS vai se tornar cada vez menos assim, tipo, menos ambulatorial, menos clínico, né? Tipo consultinha, coisinhas pequenas, vai indo tudo para a questão privada e o SUS tende a ficar mais com emergências, com coisas tipo mais graves, assim, que a pessoa não tem dinheiro mesmo e tem que fazer uma cirurgia de vida ou morte, certo? Então é uma tendência, claro que não é certo, vai acontecer. Mas então, assim, despesas com saúde, cada vez mais você vai ter que tirar do próprio bolso, certo? E também a inflação. Então a inflação, a gente sabe que tem aquela inflação oficial do governo, né? Que a gente olha lá no site do Banco Central do Brasil, no site do Banco Central do Brasil. Lá tem a taxa de inflação, projeção e tudo mais, que hoje é em torno de 3,5, se eu não estou enganado. É a projeção, né? Mas essa inflação, como eu já falei em outro vídeo, ele é uma média da média da média da média da média da média. Então, para cada pessoa vai ter uma inflação diferente. Para cada pessoa existe um peso, existe uma cesta de produtos e serviços diferentes. Então, a inflação oficial é uma, a sua inflação é outra, que pode ser bem maior. Tá? Então, o que acontece? Lá, quando você for aposentado, INSS e tudo mais, você vai ter uma renda específica e essa renda vai ter uma reposição da inflação. Tá?
Só que vai ser essa inflação que o governo mede e talvez as suas despesas cresçam mais que a inflação. Então, se a inflação foi 4%, o governamental, né, oficial, a sua pode ter sido de 10%. Aí você começa a perder renda, né? Então, isso é um problema. Isso é um problema porque se você tiver só INSS, você deve ter alguém conhecido da sua família, parente, enfim, que fala sempre assim, ó, me aposentei com 10 salários. O que ele quer dizer com isso? Que ele ganhava o equivalente a 10 salários mínimos. Então, que hoje seriam 10 mil reais. Tá? Quando eu aposentei, eu ganhava 10 salários. Hoje eu ganho 3. Então, justamente o que é isso? É a inflação que está comendo o dinheiro dele, né? E no longo prazo faz bastante diferença. Então, o cara ganhava o equivalente a 10 mil, hoje ele ganha o equivalente a 3 mil reais. Tá? Então, olha que sinuca de bico aí, depender do INSS na aposentadoria. Tá? E por último, coloquei aqui uma necessidade ou desejo, na verdade, que é mais desejo, que nós temos de procurar um aumento no nosso padrão de vida. Não estou falando aqui de aumento de consumo, né, de ter uma casa maior, um carro importado, né, até porque se você acompanha o que eu falo, eu sou meio, não digo contra, assim, mas acho que não é por aí que a gente constrói daqui a pouco uma vida com mais propósito, enfim, não passa por aí, né? Então, o aumento do padrão de vida aqui pode ser viajar com os netos, pagar um curso para os netos, se vai ter neto, né? Ou se não vai ter filho, se não tem filho, se não vai ter filho, se não tem neto. Você mesmo quer pagar um curso, quer fazer uma viagem, quer visitar lugares diferentes, você quer se alimentar melhor com produtos orgânicos, né? Isso tudo vai gerar um aumento no seu padrão de vida, mesmo na aposentadoria. Então, você se aposentou lá com o salário do INSS, cara, mas você não está satisfeito daqui a pouco com aquele gasto ali. Você quer fazer uma atividade física diferente, um treinamento, um negócio diferente. Isso aí vai resultar numa necessidade de ter mais renda para poder financiar esses sonhos, esses objetivos de qualidade de vida, tá? E a tendência é que a gente sempre queira melhorar. E a gente está acompanhando que, pelo que eu estou falando até agora, que a renda do INSS, ou na melhor das hipóteses, ela fica estagnada, ela não cresce, né, ela repõe inflação só, isso não é suficiente, ou até perde, né, poder de compra, certo? Então, citei esses 3 exemplos bem tranquilos, bem clássicos, né, para defender, para argumentar a favor da necessidade de você construir a própria previdência. Bacana? Então, vamos lá. Bom, fontes de renda para a sua previdência. Então, vamos falar um por um aqui, vamos passando um por um. Então, eu tenho aqui, já falei, INSS. Mas acabou de dizer que o INSS não serve, que é uma porcaria. Não, de fato, você lá, ao se aposentar, vai ter, se você contribuiu com o INSS, você vai ter essa renda, né? Então, ela vai fazer parte da sua renda da previdência que você vai construir, tá? Então, aqui no caso, a sua previdência, que eu me refiro, é você construir a sua previdência, você construir as fontes de renda. E o INSS é uma delas, tá? É que nem eu digo, o INSS, ao meu ver, lá na frente, vai ser útil para pagar o plano de saúde, só, tá? Mas será que é isso mesmo? Projeção minha, cada um tem as suas projeções e cada um se prepara conforme o seu planejamento, conforme as suas projeções de vida. Eu acho que lá na frente o INSS vai ser um salário mínimo para todo mundo, tá? Quando é hora da carruagem. Então, imagino que seja por aí lá na frente. Então, me programou, o INSS lá na frente vai ser o plano de saúde, ponto. O resto eu vou ter que correr atrás, certo? Bom, o que mais? Previdência privada, já vou falar em detalhes, é o próximo tópico. Juros, tá? Juros. Então, existem maneiras de você... claro que isso que eu estou falando é você montando você aplicando dinheiro, guardando dinheiro e aplicando de maneira a ter recebimento de juros na sua conta, tá? Bom, hoje, qual que é o sistema mais
mais conservador, eu diria mais seguro, a aplicação mais segura que existe hoje no Brasil para receber juros. Porque existem opções mais arrojadas, um pouco mais arriscadas, vai ganhar um pouco mais. Mas a nível de juros, hoje, o que é o mais conservador? O mais seguro? Aquele que eu poderia, de repente, colocar uma boa parte do meu patrimônio e ficar tranquilo e receber. Então eu vou abrir aqui o site do Tesouro Direto. Espero que a internet colabore. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou ter que sair um pouco da tela. Aqui. Isso. Então, antes de falar do simulador, se você tiver mais dúvidas em relação ao INSS, vai no site lá, inss.gov.br. Aqui tem tudo sobre a Previdência, que você tiver dúvida, quiser fazer simulações, né? Coloca lá as suas contribuições, os benefícios que eu falei aqui, ó, aposentadoria, essa aqui não tem mais, né? Agora foi extinta com a reforma, auxílio doente, como é que funciona, tal. Então, várias dicas aqui, porque você precisa saber, você está pagando um negócio e não está sabendo o que está pagando, tá? Bom, em relação, então, a questão da aposentadoria por juros. Tá? Esse aqui é o site do Tesouro Direto. Deixa eu... Tá, então aqui, ó. Tesouro Direto. Tesouro Direto é como se eu pegasse o meu dinheiro, meu patrimônio, tá? E emprestasse para o governo. Então o governo lá precisa de dinheiro para fazer suas obras, pagar o salário dos funcionários públicos, pagar os deputados, tal. E precisa de dinheiro para fazer isso. O nosso governo opera hoje de maneira deficitária. Bom, então cidadãos comuns, qualquer pessoa física, pode entrar lá num site chamado Tesouro Direto e ajudar o governo a financiar isso. Aí você vai dizer, não, eu financiar o governo, essa roubalheira, esses ladrões, sem vergonha, pegar meu dinheiro. Mas calma, porque você vai financiar, vai emprestar, eles vão lhe pagar com juros. Opa, já me interessa. Então quer dizer que a máquina pública, que a gente tanto critica, vai funcionar a meu favor? Opa, gostei. Agora achei mais interessante que pagar imposto, tá? Então, deixa eu voltar lá. Existe um site, então, Tesouro Direto, que nada mais é do que você emprestar para o governo. E aqui eles fizeram até uma página nova e tudo mais moderna. E aqui tem simulações. Então aqui, ó, escolha seu objetivo. Botei aqui, ó, aposentadoria. Então vai carregar aqui. Aí tem um robozinho, né, um chatbot. Olá, vamos começar. Aqui você quer conquistar o seu investimento, aposentadoria. Blá, 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 blá. Uma ótima opção. Por quanto tempo você quer deixar o seu dinheiro investido? Olha, essa aposentadoria eu vou colocar 10 anos ou mais. Tá? Isso aqui no caso eu estou como se eu estivesse juntando dinheiro ao longo do tempo, ou até mesmo já tenho uma grana e quero obter a renda desse dinheiro. Tá? Então, ó, o que é mais importante para você? Saber quanto vou ganhar? Não, investir num título que garanta a rentabilidade acima da inflação. Lembra? A gente quer... Deixa eu voltar aqui. Lembra? A gente quer... O que a gente quer? A gente quer a rentabilidade real. A gente não quer ganhar 8%, 9%, 2%. Se eu falar só isso, não me diz nada. Eu tenho que falar assim, ó. Eu quero ganhar 2% acima da inflação. Ah, quero ganhar 10% acima da inflação. Tranquilo aqui? Então, você que já tá acompanhando meus vídeos, já falei sobre inflação, você já tem uma certa inteligência financeira. Então, você sabe que quando eu falar rentabilidade de qualquer coisa que seja, tem que falar em relação a quanto por cento acima da inflação. Tranquilo? Que é a rentabilidade real. Vamos voltar aqui. Bom, como deseja receber a remuneração do seu investimento? Olha, como eu estou querendo uma renda, né, para aposentadoria, vamos dizer que eu tenho dinheiro e quero receber uma renda por esse dinheiro, uma renda periódica. Então, esta opção aqui do final não me serve. Eu tenho que marcar essa aqui. Quero receber semestralmente. Então, olha que legal.
o Tesouro Direto, se você escolher essa opção, cada 6 meses, janeiro e... Posso estar enganado, tá? Uma hora de cabeça, sou meio ruim. Mas janeiro e julho, se eu não estou enganado, entra lá um dinheiro na sua conta. Então, vou pegar o meu exemplo aqui. Hoje até agora não tenho mais Tesouro Direto, tá? Mas uma época eu tinha. E eu sempre gostei de investir longo prazo, indexado à inflação, para garantir poder real, e juros semestrais. Por quê? Janeiro, abro minha conta lá na minha conta de investimento, tem lá juros no valor lá de X reais que o governo está me pagando. Olha que legal. Então quer dizer que o governo não é só para a gente nos cobrar imposto, eles também nos dão uma coisa em troca. Basta a gente ajudar ele e financiar ele, tá? Então é uma coisa bem interessante. Voltar aqui. Ó, entendi. Já descobrimos seu perfil, blá, 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 blá. O que encontramos? Aí ele vai te dar as opções. Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Aqui os queridos aqui, ó. 2026, então o vencimento... O que é esse 2026 aqui? Lá em 2026, daqui a 6 anos, portanto, melhor, dia 15, ó, tem até o dia aqui, ó. Dia 15 de agosto de 2026, ele vai te pagar aquilo que você emprestou para ele. E até essa data, inclusive nessa data aqui, ele vai te pagar juros e inflação. Desculpa, ele vai te pagar 2,69% de juros, isso ao ano, tá? Então, vamos fazer uma conta bem simplificada. Divide por 2, isso aqui é quanto ele vai te pagar por semestre, tá? Então, semestral, ok? É pouco? Ah, é pouco, mas não tem praticamente risco zero esse investimento aqui, tá? De novo, o que é risco zero? Quando a gente fala aqui, é o risco de calote. Então, cara, a chance do governo não te pagar, ela é muito baixa, muito baixa. Se o governo não te pagar, é uma questão de catastrófica, praticamente, econômica. O país foi pro buraco mesmo. Isso, o Brasil, apesar das dificuldades, uma vez, se eu não estou enganado, não pagou esses juros aí, mas isso já foi lá na época da hiperinflação e diabo 4 lá, tá? Agora não tem mais esse risco, né? Basta que o governo esteja ao mínimo assim cuidando das suas finanças, ele vai conseguir pagar os juros, ok? Então, de novo, ele vai te pagar este valor aqui, tá? Tá, mas e a inflação, que é o IPCA aqui, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E esse valor aqui, ele vai corrigindo o seu empréstimo que você fez para o governo. Então lá, você emprestou 5 mil para o governo, ele vai te devolver lá em 15 de agosto esse valor aqui corrigido, tá? Posso resgatar antes? Pode, mas daí você vai receber a taxa de mercado, tá? Isso é assunto para outra aula, né? Não vou entrar em detalhe aqui, mas deu uma emergência lá, preciso resgatar o dinheiro. Posso? Pode, tá? Mas esse é assunto para a gente detalhar em outra aula de investimentos. Ó, se eu optar por deixar um prazo maior, não, beleza. Eu quero para daqui a 30 anos, 2020 mais 30, 2050. Ele me paga um pouco mais, ó, porque eu vou deixar o dinheiro com ele mais tempo. Então lá em 2050 eu recebo meu dinheiro de volta, corrigido, e até lá eu recebo aí percentual de juros pagos semestralmente. Beleza? Vamos voltar aqui então. Deixa eu voltar aqui. Ok, então vamos lá. Voltando aqui para nossa... Então, fontes de renda, juros é uma fonte de renda, tá? Claro que conservadoramente, né? Você não vai ter um super ganho, mas é uma renda ali que pinga todo semestre. Detalhe, preciso esperar a aposentadoria para fazer essa previdência, para fazer isso aí? Não. Para fazer o Tesouro Direto, não. Você pode fazer hoje, se você quiser. A partir de R$30 consegue fazer, tá? Aluguel, então modalidade aí bem comum, bem conhecida de todo mundo. Eu tenho um imóvel, ou melhor, tenho dinheiro, e aí compro um imóvel
Uma outra opção, tá, além do imóvel, que eu não vou falar nessa aula aqui, é os fundos imobiliários, que eu prefiro muito mais, e depois a gente pode fazer uma aula só disso, mas em relação a aluguel versus fundos imobiliários, toda a vida fundos imobiliários, tá? Aqui é aluguel de imóvel de tijolos, que a gente fala, imóvel real, sei lá. Né? Mas, para quem aí tem o costume de viver de aluguel, né, é uma alternativa interessante também, mais clássica, vamos dizer assim, tá? Bom, aqui tem um site aqui que eu gosto de olhar às vezes, eu não sou muito assim de olhar imóvel, tal, mas, deixa eu abrir aqui, é o site FIPZAP Imóveis. Então aqui tem várias pesquisas, ele pega aqui por cidade, sei lá, aqui Florianópolis, como é que tá a valorização. Nossa, 50% valorizou de 2012 a 2019. Tá, ó, últimos 12 meses eu quero ver. Ó, últimos 12 meses em Florianópolis valorizou 1,23. Aqui locação. Vamos pegar aqui, ó, locação em Florianópolis. 2 dormitórios. Nossa, deu um boom aqui, olha só. Nos últimos 12 meses. O aluguel, zero. O aluguel não teve crescimento. Enfim, eu não vou perder muito tempo aqui, mas se você quer entender mais de imóveis, eu acho que dá uma boa ideia aqui, dar uma olhada nesse FIPZAP.zap Imóveis. Tá? Não é muito a minha área, então não quero perder muito tempo nisso aqui. Por penúltimo, tenho negócios. Como assim negócios? Então deixa eu voltar aqui. Como assim negócios? Que é uma coisa que quase ninguém, salvo assim um setor da sociedade, pelo que a gente conversa, que se interessa por negócios reais, né? Ter loja, ter um restaurante, ter negócios da economia real, que a gente fala, né? Não é muito do público comum, isso não é muito comum uma pessoa, sei lá, que nunca investiu, ou que tem um dinheiro na poupança lá, sei lá, comprar um empreendimento, investir num negócio, tá? Mas é uma modalidade que eu acho legal assim, pesquisar, acho legal, nunca investi assim num negócio físico, né, um negócio pronto, que eu quero dizer. Então, assim, não tenho tanta propriedade para falar sobre isso, mas eu dou algumas pesquisadas e tem coisas interessantes. Por exemplo, então tenho lá, juntei 200 mil reais, 100 mil reais, 50 mil reais. Existem as franquias, né, isso está mais estabelecido. E tem esse site aqui, queroumnegócio.com.br. Então, cara, aqui tu põe, quero comprar, sou um cara esportista, quero dar uma olhada em fitness e esportes. Eu quero olhar no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, vou colocar aqui, para ter mais opções. Porto Alegre. Consultar. Aí esse site que vai te mostrar todas as pessoas... eu não estou no site, peraí. Deu, agora sim. Então aqui, ó. queroumnegócio.com.br. Marquei aqui, ó, fitness. Marquei estado e cidade. Consultar. Então aqui, ó, ele vai te dar negócios que já existem, já estão prontos, já tem clientes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar aqui de novo. O que eu quero dizer com isso? Mas eu nunca tive um negócio, eu nunca empreendi, eu nunca pensei nisso. Então, é uma opção a mais que eu estou lhe apresentando aqui, se você nunca pensou. Cara, não saber como construir um negócio, porque são coisas diferentes, tá? Uma situação é construir um negócio, e outra situação é tu comprar um negócio pronto. São coisas diferentes, tá? Sem entrar muito em detalhes, assim, mas aqui tem opções, ó. Academia em Porto Alegre, na Zona Norte, 107 mil. Ó, 107 mil. Quanto será que me rende essa academia aqui? E outra, mas eu não... não abri aqui, peraí. A academia aqui, ó, na Zona Norte. Mas eu não sei gerenciar. Cara, paga um gerente, só tem que ficar cuidando da questão financeira. Só isso. Mas se eu pagar um gerente, o meu lucro vai diminuir.
Tá, mas entra lá, vê quanto que dá dando de lucro, quanto é que custa um gerente para administrar o seu negócio e vê se sobra dinheiro, se a rentabilidade é boa, certo? Então, desculpa, não basta estudar, lógico, você quer ter uma fonte de renda diferenciada, tem que ser diferenciado, ok? Então, alguns exemplos aqui de negócios. Voltar aqui. E renda de portfólio, tá? Renda de portfólio é uma renda, aqui eu falo em mercado financeiro. Então, existem opções no mercado financeiro, não vou detalhar aqui, porque cabe uma aula só disso, tá? Que existem opções no mercado financeiro de investimento, que aí sim você não precisa ficar cuidando, não tem um negócio físico, um negócio real, você vai investir em empresas e lá as empresas tocam o seu negócio e você nem se incomoda, só tem que escolher bem qual empresa. Tá? Mas também existem pessoas que escolhem bem as empresas para ti, então é muito mais fácil. Tá? Aí o que eu estou dizendo aqui é mercado financeiro, existem opções que vão lhe pagar uma renda mensal. Tá? Então, olha só as opções que eu trouxe aqui. Vamos tirar os juros, que é uma opção mais conhecidinha. Temos aqui já 3 opções. Na verdade, fundos imobiliários entraria aqui, né? Entraria em mercado financeiro. Tá? Mas basicamente já trouxe aqui 3 opções, sendo que 2 delas são mais arrojadas, vamos dizer assim, tá? Ah, mas é difícil, mas eu não sei, mas eu tenho medo. Gente, cada vez mais, se tu quer ter uma aposentadoria diferenciada, tu tem que ser diferenciado, ok? Se tu quer construir uma renda diferenciada, tu tem que agir de forma diferenciada, não tem mistério, tá? E por último, então, vou passar... vou falar um pouco mais dos planos de previdência privada. Então, basicamente, como é que funciona? Você faz aportes lá todo mês ou anualmente e você tem que escolher e você vai fazer isso por um determinado por um tempo específico. É bem simples, na verdade, tá? Não tem muito mistério. Se você vai poupar lá por X anos, chegou lá num prazo específico, que tu pode escolher, pode mudar depois, quer se aposentar, você compra uma renda. Então chega lá com, sei lá, acumulou R$1 milhão, lá com 65 anos. Chega para a seguradora, agora eu quero receber uma renda. Te dou R$1 milhão, tu me dá quanto por mês? Basicamente é isso, tá? E aqui dos tipos. PGBL e VGBL, se você ouvir falar, é muito fácil. O PGBL tem um benefício fiscal. Não vou explicar aqui também, porque isso aqui demanda tempo, né, uma outra aula, mas basicamente um PGBL ele envolve benefício fiscal. Então é só para quem tem alta renda tributável. A alíquota que eu quero dizer alta renda tributável é a alíquota de 27,5% de R. Para esse cara que faz bastante sentido PGBL. Se não, os demais casos é aqui, VGBL, tá? Tributação progressiva versus regressiva. A progressiva, ela vai ser de acordo com quanto você vai receber e ela é igual à tabela IR do imposto de renda. Tá? E a regressiva não tem nada a ver com quanto você vai receber, tem a ver com o prazo de resgate. Tá? Então, se você vai receber sua renda, vai resgatar e o prazo acima de 10 anos, então você poupou por mais de 10 anos e vai receber a renda, claro que isso é saldo médio, né? Então as contribuições que você fez mais recente não vai ser 10 anos, vai ser menos, e a alíquota é maior. Mas dá para fazer um planejamento bom, direitinho, assim, para você ter um prazo médio acima de 10 anos ou próximo a isso, e aí o seu imposto de renda vai ser só de 10%. Então aqui talvez seja um ganho interessante, tá? De tu ficar na tabela regressiva, tu consegue atingir 10% de imposto de renda, que é bem menor que os 27,5%. Tá? Como assim é muito específico caso a caso, não vou entrar tanto em detalhes aqui, seria uma aula para um outro momento. E para finalizar a aula de hoje, fiz aqui projeções de cálculo para a gente ter exemplo de previdência privada com 3 seguradoras diferentes, cada uma vai ter um parâmetro, tá? O que eu simulei? Começando com 35 anos, aposentando com 65, ou seja, 30 anos contribuindo,
Sendo homem, porque isso interfere, tá? Se for mulher, vive mais, então a seguradora paga menos, tá? Porque vai viver mais, então é mais tempo que a seguradora vai ter que ficar te pagando. Então o homem ganha mais porque morre mais cedo. Essa é a lógica. Rentabilidade, de novo, real, né? De 4%. Ou seja, 4% mais a inflação. Que é uma rentabilidade boa, né? A gente viu lá que o Tesouro Direto está pagando no máximo 3,5, né? Então simulei uma rentabilidade aí razoável para boa, tá? O resultado foi... não botei aqui, ó. Renda de 5 mil, fiz a simulação. Então, legal, ó. Quero ter uma renda de 5 mil daqui a 30 anos. Começando com 35, ou começando com 25, com 40, sei lá. Mas contribuindo por 30 anos e depois recebendo de forma vitalícia. Por quanto tempo eu tenho que contribuir e com qual valor? Então, a seguradora se tu contribuir... a gente chama de seguradora, mas seguradora é um nome informal, tá? O certo seria entidade fechada de previdência complementar. Ou melhor, entidade aberta de previdência complementar, tá? Mas a gente chama seguradora só para facilitar o jargão. Então aqui, se tu fizer 905 contribuições durante 30 anos, você vai ter essa renda que você quer. Essa outra seguradora aqui deu um valor maior. Não, tu tem que contribuir 1.395 durante 30 anos. E essa outra, 1.325. Isso aí muda porque cada um vai ter um parâmetro tem taxas diferentes, tem regras diferentes lá na frente quando você for se aposentar. Então é normal dar essas discrepâncias aí, ok? E claro que isso aqui, cuidado, muito cuidado. Simulação, deixa eu até voltar, fazer uma tela grande aqui, tá? Cuidados com a previdência privada. Simulação não é que vai ser, não é a realidade. Aquele valor ali, poupando 30 anos, R$ 1.300 por mês, você vai ter uma renda de 5 mil e isso aí é um contrato. Não. Aquilo é uma simulação, porque a rentabilidade pode ser diferente, os parâmetros podem mudar ao longo do tempo, tá? Então, aquilo é uma simulação, se tudo for como está hoje, como está simulado, ok. Mas a gente sabe que, 30 anos é bastante mudança para acontecer. Mas serve como uma estimativa. Beleza? Então, fechamos a aula de hoje aí, previdência, bastante assunto, né? Um assunto carregado, pesado, que surge sempre muitas dúvidas, né? Então, vai ser um prazer respondê-las, caso tenham. Procurei aí trazer os principais aspectos, claro que existem pontos a detalhar e tudo mais, mas é um assunto que eu gosto muito, sempre me preocupei. Aliás, desde que eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho lá, já fui guardando, já pensando daqui a 30, 40 anos, né? Porque os desafios são grandes, tá? Mas tudo na vida tem um jeito. Só não tem um jeito se você ficar parado sem fazer nada, tá bom? Então não é para se preocupar, questão do INSS ali, ou melhor, preocupa-se sim, mas melhor que se preocupar é já ir começando a pensar alternativas. Beleza? Então foi aqui, Beto Caseta,